Abra sua Bíblia em Filipenses 3:1. Eu só quero dar uma palavra aqui, inicial. Às vezes você vem para o culto, né, para uma celebração, para ouvir uma mensagem, né? Não sei se quantos já vieram aqui, quantos cultos você já participou, quantas mensagens você já ouviu, né, numa igreja evangélica. Temos aqui irmãos que têm 50 anos como cristãos, 60 anos como cristãos, né? Talvez a vida toda, a gente com mais tempo ainda, outros mais novos. Então, há mensagens que você já ouviu, assim, centenas de vezes. Alguns irmãos já ouviram centenas de vezes, talvez até milhares de vezes. Outros já ouviram dezenas de vezes, né? E outros estão ouvindo pela primeira vez. E eu acho interessante, às vezes, a gente vem para o culto, né? E a gente lê o mesmo texto, a mesma palavra, vamos dizer assim, aquela mesma reflexão no sentido daquele texto que nós estamos ministrando. E alguém pode perguntar, mas por que nós temos que ler a mesma coisa, refletir no mesmo texto? O apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 1, ele vai dizer assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Olha só o que ele está dizendo. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Pode colocar até aí, Filipenses 3:1, isso aí. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim. E é o quê? Uma segurança para vocês. Olha como o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, ele escreve sobre isso, porque ele está dizendo para a gente, está dizendo à igreja em Filipos, na verdade, que ele estava falando assim: eu estou repetindo a mesma coisa para vocês, estou escrevendo de novo as mesmas coisas. Dá a entender que há outros escritos, né, que se perderam aí na história, mas ele estava escrevendo a mesma coisa para aquele povo. Então, algumas lições, alguns princípios, ele estava repetindo, porque ele entendia que repetir aquilo era uma segurança para eles, era uma segurança em sua fé, na fé cristã. Então, não é à toa o porquê de você vir para um culto, para uma celebração, para uma reunião de rede, para uma célula, e abrir o mesmo texto, a mesma palavra, porque, na verdade, o que o Espírito Santo de Deus está fazendo na sua vida e na minha vida é gerando mais fé, gerando mais confiança e gerando mais segurança em nós. Então, quando a gente repete para o filho a mesma coisa, de tanto você repetir, ele aprende. Eu soltei aí de brincadeira, né, um vídeo do Davi, cantando o abecedário, né? Já viram esse vídeo aí? Cantando, meu neto, né? Cantando o abecedário. Tem 2 aninhos. E ele cantando o abecedário com a linguagem dele, né? Claro, é da boiú, que ele fala as palavras meio erradas, né? Mas muito engraçado. E aí ele vai falando tudo. Mas por quê? O papai e a mãe ensinou? Não, a gente tem o hábito de escolher alguns vídeos que são educativos, né? Mensagens cristãs e vídeos educativos para a criança aprender, para refletir. E ele gostava demais de ouvir aquele tal de tio André, que fala sobre letras, letrinhas, né, números, essas coisas todas, e de tanto ele escutar, mas tanto, e ele gosta de escutar, e ele foi gravando. Então, ele, dentro do carro, espontaneamente, sem ninguém falar nada, ele vai e começa a cantar A, B, C, D, E, F, G, do jeito dele, né? Enfim, e sabe mais do que? Mais bota o K, bota o W e bota o Y, né? Que a gente até esquece às vezes, né? Ainda não esquece disso também, né? Porque já aprendeu assim. Mas por que isso? Porque é a repetição. Quanto mais você repete, mais você absorve aquela mensagem. Não é à toa. Olha só o que Pedro vai dizer lá em 2 Pedro, no capítulo 1, versículos de 12 a 15. 2 Pedro, né, a segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículos de 12 a 15. Olha que interessante ele vai dizer. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrá-los dessas coisas, se bem que vocês já as sabem. O que ele está falando? Ele está falando muito parecido com o que Paulo falou. Eu estou repetindo a mesma coisa para vocês já sabem disso. Mas eu tenho cuidado de repetir para vocês a mesma coisa que vocês já sabem. Olha só, o texto vai continuar. E estão só... Peraí, volta lá. Versículo 12, isso. Se bem que vocês já sabem, estão solidamente firmados na verdade que receberam. Por que isso acontece? Por que eles estão solidamente firmados na verdade que receberam? Porque eles pegaram o texto bíblico, ministraram o texto bíblico, ouviram o texto bíblico,
e talvez a nossa realidade, lendo, você vai gravando em seu coração. Vamos lá, versículo 13. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, ou seja, enquanto eu estiver vivo nessa terra, despertar a memória de vocês. Versículo 14. Porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, ou seja, esse corpo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Versículo 15. Eu me empenharei para que também depois da minha partida, ou seja, depois que eu falecer, depois que eu morrer, depois que eu for para a glória, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. Então você vê que o ensino é pela repetição, ou seja, você ensina as pessoas, por isso que a gente aprende a ler, escrever essas coisas todas pela repetição. Então é importante a gente entender que o conteúdo que a gente recebe numa ministração, o conteúdo que você recebe numa pregação, o conteúdo que você recebe na sua célula, o conteúdo que você recebe na sua rede, é para você uma segurança na sua vida. É para você uma porção da palavra de Deus para que você possa ampliar sua fé, fortalecer o seu conhecimento, ampliar seu conhecimento, para que você aprenda mais e mais e você tenha discernimento diante das situações que a sua vida, da vida que você vai enfrentar, que eu vou enfrentar também. E é através disso que nós vamos ter segurança. Mas é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre outra coisa, eu quero falar sobre você viver o seu propósito. Deus, certamente, isso não é uma revelação de anjo, não desceu anjo nesse lugar, eu não sonhei sobre isso, não foi um sonho que o Senhor me deu, mas Deus tem um propósito para a sua vida. Todos nós aqui, Deus tem um propósito para nós. De uma maneira ou outra, Deus tem um propósito. Mesmo que você não creia em Deus, talvez, se há alguém que não crê, de alguma maneira você vai compreender que a sua vida só vale a pena se existir um propósito. E muita gente, e aí eu falo dessa conversa que eu tive com esse jovem hoje, esse bate-papo rápido que eu tive com ele, muita gente gostaria de saber o que Deus reservou para a minha vida. Essa é uma curiosidade que todo mundo tem. Todo mundo tem a curiosidade de saber o que Deus reservou para a minha vida, afinal de contas. O que vai acontecer comigo daqui a 10 anos? O que o Senhor tem separado para mim? O que o Senhor reservou para mim? Todo mundo, talvez, de alguma forma, tenha esse desejo. O problema é a forma como nós buscamos essa resposta, porque todo mundo quer uma resposta para isso. E é por isso que hoje, muita gente vai atrás de profecia aqui, profecia ali, porque há um desejo. Ele quer se sentir seguro, e essa segurança do ser humano passa pela questão dele entender o que vai acontecer mais à frente. Ele quer essa resposta. Eu e você que somos cristãos, nós que lemos a palavra de Deus, nós que cremos na palavra de Deus, nós que lemos a Bíblia, nós temos as respostas necessárias para nós vivermos essa terra. Nós já temos as certezas e temos essas respostas. Eu não posso dizer para você, pastor, que você vai então acontecer com você amanhã. Não sei dos detalhes. De algumas coisas eu tenho plena certeza. Bom, se eu não estiver aqui, estarei na glória te esperando, meu irmão. Isso eu tenho plena certeza. Estou lá te esperando. Então, essa é a minha certeza maior. Essa é a certeza que eu tenho. Agora, o que vai acontecer, se eu vou sair daqui, se eu serei assaltado, se alguém da minha família será assaltado, se alguém vai pagar um hambúrguer para a minha família toda hoje, não sei. Vai que o Senhor está te revelando alguma coisa. Eu não sei o que vai acontecer. Brincadeira, queridos. Eu não sei, nem você sabe. Mas há um desejo em nós. Então eu quero tentar passar para você algumas coisas em relação ao propósito. E aí vem uma pergunta: para o que você está vivendo? Quando você olha lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, Timóteo era filho na fé de quem? De Paulo, amém? Era de Paulo. E aí Paulo, no final da sua vida, ele escreve uma carta, na verdade escreve 2 cartas. Nessa segunda carta a Timóteo, seu filho na fé, no capítulo 4, versículo 6, ele vai escrever assim: já estou sendo derramado como uma oferta de libação. Olha só, já estou sendo derramado, na NVI, está assim: já estou sendo derramado como oferta de bebida,
Está próximo o tempo da minha partida. Paulo, ele entendeu, ele compreendeu o propósito da sua vida. Quando ele conheceu Jesus e no decorrer desse conhecimento, ele entregou a sua vida como um sacrifício vivo ao Senhor. Então ele chegou no final da sua vida plenamente satisfeito por ter cumprido ou procurado cumprir aquilo pelo qual foi chamado, aquilo pelo qual foi vocacionado. Ele estava satisfeito com isso, ele estava pronto, ele tinha um senso de uma tarefa cumprida nessa terra. A realidade, a verdade é que todos nós estamos sacrificando nossas vidas por alguma coisa. Todo mundo aqui, de alguma forma, está sacrificando sua vida. Todos nós estamos sendo, como Paulo fala, derramados por algo para a vida. Seja família, seja trabalho, enfim. Só que muita gente, ou a maioria das pessoas, pensam muito pouco em relação ao motivo pelo qual, de fato, você está vivendo, ou eu estou vivendo. Qual é a razão pela qual você está vivendo? Qual é a razão de você estar se sacrificando por algo nessa vida? Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Para o que você está vivendo? Vem a pergunta. Para o que você está vivendo? O que vai fazer a sua vida valer a pena? Até hoje, o que vai fazer a sua vida valer a pena? O que você está fazendo de bom com o seu tempo? O que você está fazendo de bom com a sua energia, com suas finanças? O que você está fazendo de bom com a paixão que está no seu coração? Então, para início de conversa, deixa eu falar algo para você que Jesus falou. Está lá em Marcos capítulo 8, versículo 35. Quando Jesus esteve na terra, ele ministrou todos os princípios para nós nessa terra. Aí olha só, o que Jesus vai falar, não foi à toa, pode colocar o versículo aí, 8,35. Olha só o que Jesus vai dizer, porque ele vai chocar alguns. Ele vai impactar já de início alguns. E talvez nessa noite ele já vai mexer com você. Ele, não sou eu, é o que está escrito. Jesus dizendo, pois quem quiser o quê? Salvar a sua vida, vai perder a sua vida. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Então, para início de conversa, Jesus já está dizendo assim, olha, para me seguir tem um preço. Para me seguir tem um preço. Você vai ter que perder tudo para me seguir. Então, de início, Jesus já vem trazendo uma realidade para você. De início de conversa, a sua vida vai ter que ser jogada fora. Que isso, pastor? É por aí que Jesus está dizendo. Para início de conversa, é assim que Jesus fez. Ele disse, é o preço da renúncia. Só nesse discurso de Jesus, ele deve ter espantado um bocado. Só nesse início de palavra de Jesus, de ensino de Jesus, aquele Messias que todo mundo esperava, vocês querem me seguir? Vocês vão perder a vida de vocês. Mas estava todo mundo querendo ganhar, porque nós vivemos numa sociedade capitalista e todo mundo quer ganhar, nós queremos ganhar. O que Jesus tem a me oferecer? O que Jesus tem para me dar? Jesus tem assim, eu vou te dar tudo que você precisa, todas as suas necessidades serão supridas, não todas, nem tudo vai acontecer do jeito que você quer, mas para você ganhar, você vai ter que perder. Você vai ter que perder a sua vida. Foi assim que Jesus disse. Jesus está dizendo, você vai ter que sacrificar a sua vida para me servir. Você vai ter que me dar a sua vida, você vai ter que me entregar a sua vida para poder viver o que eu tenho para você. E o que Deus quer, queridos? Exatamente. Tem um teólogo muito famoso chamado Leonard Ravenhill. Ele fez uma pergunta interessante uma vez. Ele disse o seguinte, aquilo pelo qual você está vivendo, olha a pergunta, aquilo pelo qual você está vivendo, valeu a pena Jesus Cristo ter morrido? Aquilo pelo qual você está vivendo hoje, valeu a pena Jesus ter morrido? Essa é a pergunta.
Pare para pensar sobre isso. Hoje você tem que fazer uma reflexão. Eu estou te chamando aqui para você refletir. Não estou aqui fazendo discurso vazio para você, nem querendo que você saia daqui como sou coach para poder te animar. Eu quero que você pegue a palavra de Deus e hoje reflita na sua vida. Porque Deus vai te apresentar um propósito para a sua vida. E ele já começa dizendo, o propósito é, primeiro, perda a sua vida. Você vai ter que perder a sua vida. Há um preço para me seguir, Jesus está dizendo. E ele está dizendo e fazendo, a gente faz uma pergunta de reflexão hoje. Aquilo pelo qual você está vivendo hoje, valeu a pena Jesus ter morrido por você? Nós não fomos salvos, queridos, para viver como um boneco polido e colocado numa prateleira que Deus fez e colocou lá a prateleira linda para a gente viver a salvação eterna. Existe mais do que isso. Nós fomos salvos com um propósito. Um propósito. E o cumprimento desse propósito é a única coisa aceitável, a única reação aceitável que nós podemos ter em relação a esse presente chamado salvação. Deus tem um propósito para nós. Você tem salvação, Deus tem propósito para você. É isso que você tem que compreender. E à luz dessas coisas, o que nós deveríamos fazer? Lembra quando, vamos lembrar aqui um momento muito interessante na Bíblia. Saulo perseguiu os cristãos, Saulo queria matar os cristãos. E aí, de repente, no caminho de Damasco, ele estava indo para Damasco para perseguir cristãos, para matar cristãos. E no caminho de Damasco, a Bíblia conta em Atos capítulo 9, que Saulo, então, tem um encontro pessoal com Jesus. Um encontro que o fez cair por terra, um encontro que o fez ficar cego. E naquele encontro, Saulo fez uma pergunta a Jesus. E a pergunta que Saulo fez a Jesus naquele dia, depois de ter tido um encontro com ele, disse: Senhor, o que queres que eu faça? Ou seja, a pergunta não era, o que eu quero fazer com a minha vida? Depois que ele teve um encontro com Jesus. Perceba a diferença. A pergunta de Saulo, depois que ele teve um encontro com Jesus, não era, o que eu quero fazer com a minha vida? Mas a pergunta de Saulo naquele instante era, Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer que eu faça com a minha vida? Essa era a pergunta de Saulo. Não era, eu vou fazer agora o que eu quero com a minha vida. Não, a pergunta de Saulo era, Senhor, depois desse encontro pessoal contigo, o que o Senhor quer que eu faça com a minha vida? E é interessante que eu estou falando isso para vocês, e o jovem que conversou comigo hoje falava exatamente sobre isso, e ele dizia para mim, é isso que eu estou buscando, eu quero que o Senhor me mostre o que Ele tem para a minha vida. E essa busca é intensa, queridos. Então, se a sua jornada, Deus vai te levar para um campo missionário, se Deus vai te levar para uma faculdade de medicina, se você vai se tornar um pedreiro, se você vai se tornar um eletricista, se você vai se tornar um chefe de cozinha, um homem de negócios, seja o que for, onde Deus te colocar. Se você vai ser um pastor, uma pastora, não sei. A descoberta da vontade de Deus para a sua vida não é uma questão do que você quer. Escuta isso, mas sim do que Ele quer. Essa é a grande descoberta. É isso que vai te dar um propósito, Bruno. Não é o que você quer, mas o que Ele quer para a sua vida. Essa descoberta é interessante. Essa é uma busca de maior importância para nós. E é por isso que eu queria que você fechasse os teus olhos agora, por gentileza. Se você quiser fechar teus olhos. Fecha teus olhos e faça uma oração comigo. Em voz baixa, você vai orar comigo agora. Repita comigo essa oração. Pai Celestial, eu me apresento diante do Senhor hoje, como um sacrifício vivo. Pelo fato de ter dado o teu Filho para morrer por mim, eu me entrego totalmente a Ti. Entrego os meus sonhos e os meus desejos aos Teus pés e peço que a Tua vontade seja feita em minha vida. Em nome de Jesus. Amém.
Você pode dar um aplauso a Jesus por isso. Aleluia. Aleluia. É interessante e a gente precisa entender tudo isso. Por que nós fomos salvos, queridos, em Cristo Jesus? Nós fomos salvos para servir. Lá no capítulo 21 de João, do Evangelho de João, depois que Jesus ressuscitou, Jesus descobriu então que Pedro, ele foi pescar. Eu citei isso, não sei se foi na mensagem passada ou retrasada, não lembro. Um texto que você já leu 1000 vezes, né? Como eu falei aqui no início, você já ouviu essa mensagem. E aí Pedro, ele foi pescar porque ele não sabia o que fazer, Jesus havia ressuscitado, estava uma confusão muito grande na mente deles. Quando Pedro identifica Jesus, que mergulha nas águas e vai até Jesus, Jesus está lá preparando aquele peixe, aquele café da manhã para eles, e eles identificam Jesus naquele instante. Jesus então tem um diálogo com Pedro, com Simão, ele chama de Simão, e ele faz uma pergunta, Simão, lá em João 21, versículo 15, Simão, filho de João, você verdadeiramente me ama mais do que esses? Olha a pergunta de Jesus. Você verdadeiramente me ama mais do que esses? Mais do que os outros discípulos? Esse que ele está perguntando. Qual foi a resposta de Pedro? Sim, Senhor, Pedro disse. Tu sabes que te amo. Aí qual foi a resposta de Jesus, a colocação de Jesus? Apacenta as minhas ovelhas. Então, observe uma coisa, queridos, olha só. Jesus, olha que interessante. Jesus não perguntou para Pedro, Pedro, você ama as minhas ovelhas? Foi isso que Jesus perguntou? Não. Jesus não disse, você ama minhas ovelhas? Então apacenta as minhas ovelhas. Não foi essa a pergunta de Jesus. A pergunta de Jesus foi o quê? Pedro, você me ama? Olha a diferença, queridos. Você me ama, Pedro? Então, por sua resposta, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, o ministério que Pedro iria exercer não estava ou não deveria ser motivado primariamente por seu amor às ovelhas, mas por seu amor a Jesus, a Cristo. É isso que nós temos que começar a entender. Tem muita gente que tem um coração cheio de compaixão por pessoas, faz trabalhos sociais extraordinários, ajuda milhões de pessoas, centenas de pessoas ou dezenas de pessoas. Talvez você seja essa pessoa, ajuda tanta gente. A pergunta é, você, a si mesmo, ama Jesus? Você ama Jesus, sabe por quê? Porque o nosso amor por Cristo precisa ser a nossa ambição maior, precisa ser o nosso propósito maior, porque à medida que você prossegue em conhecê-lo, e à medida que você o ama intensamente, Ele mesmo irá purificar todas as nossas motivações, Ele mesmo irá atrair as suas bênçãos e a sua graça sobre nós. Ele mesmo fará isso. O nosso amor por Jesus, aleluia, fará com que o seu amor flua através de nós. Esse mundo que está desesperado, esse mundo que está em caos, só vai acontecer isso, entenda isso, se você passar por todo esse processo de renúncia, de entrega, entender como Pedro entendeu. A pergunta de Jesus era, você me ama, Pedro? Se você me ama, apacenta então minhas ovelhas. Se você quer um ministério para a sua vida, Jesus vai te perguntar, você me ama ou você ama o ministério? Você me ama ou você ama a igreja? Você me ama ou você ama a dança? Você me ama ou você ama o louvor? Você me ama ou você ama ser pastor? Você me ama ou você... Jesus está perguntando isso para todos nós. A partir do momento que eu amo a Jesus em primeiro lugar, tudo que vai acontecer será pelo fluir da graça dele em nós, será por esse amor que temos a ele. Isso irá trazer bênçãos extraordinárias à nossa vida. E eu não estou falando de riquezas, de posição social, de poder, eu estou falando de portas que se abrem que nenhum homem pode abrir, de coisas que nenhum homem pode fazer. Então o que você tem que fazer?
para examinar a sua vida agora. Pensa sobre a sua vida agora. Pensa sobre aquilo que você faz hoje, o seu trabalho hoje. E imagine Deus, Jesus, fazendo a mesma pergunta que fez a Pedro agora. Você me ama mais do que esses? Você me ama mais do que seu trabalho? Você me ama mais do que sua família? Você me ama mais do que qualquer outra coisa? Já viu aquelas conversas de marido com esposa? Já, você que é casado, obviamente, né? Aquelas conversas de pé de ouvido. Esse dia eu estava falando com a Eliana, olhei para ela e falei assim, Eliana, entenda uma coisa. Nossos diálogos, né? Entenda uma coisa. Jesus é mais importante para mim do que você. Isso foi no dia dos namorados. Poxa vida. Vai dormir com Jesus, então. A gente estava numa conversa, no meio dessa conversa, falei, Jesus é a pessoa mais importante na vida, mais do que você, mais do que os nossos filhos, mais do que nossos netos, mais do que tudo. Como ela também ama Jesus mais do que a mim, mais do que nossos filhos, mais do que nossos netos. O amor de Jesus flui através de nós. Não tem jeito, queridos, o verdadeiro amor nós não temos, o ser humano não tem, eu não tenho, você não tem. Você pode ter um desejo de compaixão, de necessidade de ajudar, até de compensação e querer ajudar as pessoas, mas o verdadeiro amor vem de Deus. É uma coisa que eu ouvi esses dias e que nós temos escutado demais, né? Nós estamos no tempo do amor. Tudo é amor, né? O importante é o amor. O que vale é o amor. E aí eu ouvi um pastor dizendo, citando um teólogo também, dizendo o seguinte, que um teólogo disse há muitos anos atrás, que o dia que o amor for maior do que Deus, nós entraremos num caos. Um teólogo disse mais ou menos isso. O dia que o amor for maior do que Deus, porque todo mundo diz, mas Deus é amor. Então, ou seja, se Deus é amor, onde tiver amor, tem que ser aceito. Se a pessoa ama o outro, e aí, se Deus é amor, se ali tem amor, então Deus está naquilo ali, porque Deus é amor. Estão entendendo isso? E aí, o que fizeram? Pegaram o amor e colocaram o amor acima de Deus. Elas estão adorando mais o amor do que a Deus. E esse teólogo, há muitos e muitos anos atrás, disse, o dia que o amor for venerado mais do que Deus, quando o amor estiver primeiro do que Deus, o mundo entrará num caos. Há muitos e muitos anos atrás, esse teólogo já falou isso. Para você compreender que Deus é amor, o amor não é Deus. Entenda isso. Isso é profundo, tá, irmãos? Você refletir sobre isso. Deus é amor, mas amor não é Deus. Você precisa entender isso, só vai entender isso quando Jesus estiver governando a sua vida. Sabe o que mais ele disse para nós nessa jornada na nossa vida do propósito? Eu estarei com você todos os dias. Quando Deus se apresentou a Gideão, lembra de Gideão? Lá em Juízes. E disse Gideão no capítulo 6 de Juízes, e disse, Gideão, estou te levantando como guerreiro, vencedor, você vai livrar o povo, você vai livrar Israel, e aquela coisa toda. E Gideão, depois de todas as coisas que Deus havia ainda mostrado para ele, Gideão ainda estava duvidando do que Deus estava falando. Mas houve um momento muito especial para Gideão, quando Deus falou para Gideão o seguinte, certamente eu serei com você, está lá no versículo 16. Gideão, guarde uma coisa, certamente eu estarei com você. Se tem uma coisa que nos consola, se há algo que nos dá forças a entender, Deus está comigo. Deus está comigo. No meio desse mundo que está uma loucura, Deus está comigo. E não sou eu que estou falando isso simplesmente da boca para fora. Eu estou repetindo para você,
como Paulo fazia, como Pedro fazia, para trazer a sua memória, porque foi Jesus que disse em Hebreus, a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 13, versículo 5, eu nunca te deixarei e nunca vou te abandonar. Jesus ainda disse em Mateus 28, 20, eis que estarei com vocês para todos sempre, até a consumação dos séculos eu estarei com vocês. Aleluia! Sabe por que a gente não se anima muito com isso? Porque nós não sabemos quem é Deus de verdade. A gente parece que quer alguma coisa do nosso lado que seja palpável, enquanto Ele quer habitar dentro de nós. Quantas vezes você já se sentiu um fracassado? Quantas vezes o seu passado fica o tempo todo trazendo à sua memória coisas que são terríveis sobre a tua vida? É difícil até para você crer que Deus realmente se interessa por você. É difícil você pensar sobre isso. Será que Deus se interessa por mim? Será que Deus está ligando para mim? Será que Deus realmente se interessa por minha pessoa? Será que Ele se importa comigo? O que eu estou vivendo hoje, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer? Será que Deus se importa comigo? Então é hora de você receber a maior revelação da vontade de Deus sobre a tua vida. O Evangelho de Jesus é tão poderoso que Ele consegue transformar cinzas em beleza. Ele transforma coisas ruins em coisas extraordinárias. Isso é uma consequência da fé cristã. É transformar o inimaginável, aquilo que é impossível, em coisas que são possíveis. É o poder do Evangelho. E essa é a vontade de Deus para a sua vida agora. Essa é a vontade de Deus para você agora. Eu citei essa semana no Café Pastoral uma experiência científica chamada de biosfera, né? Eu citei isso, vocês vão lembrar aqui, quem assiste aí, quem ouviu ou assistiu o Café Pastoral, uma experiência científica chamada biosfera, que eu li sobre isso, e aí é interessante porque essa experiência, um grupo de cientistas, eles criaram artificialmente uma réplica num ambiente fechado da questão das condições climáticas da Terra. E eles fizeram o seguinte, colocaram lá as árvores, as plantas, e eles então fizeram uma réplica dessas situações climáticas da Terra. A única coisa que não tinha naquele lugar era o vento. Foi a única coisa que eles não colocaram, foi o vento. Eles não imitaram o vento. Com o passar do tempo, o que aconteceu com as árvores? As árvores apodreceram, começaram a se encurvar, apodreceram e se destroçaram, sozinhas. E aí eles entenderam o poder do vento na vida de uma árvore. Porque o vento faz com que a árvore se fortaleça. É a mesma coisa que acontece comigo e com você. Quanto mais o vento sopra contra você, mais você está se fortalecendo. Por quê? Porque você é madeira boa. Você é madeira de qualidade, aleluia. Você está ligado à raiz de Davi. Você está ligado a Ele. Você foi enxertado nele. Você está fincado nele, tem vento soprando, tem tudo isso acontecendo. Você e eu precisamos do vento contrário em nossa vida para nos fortalecermos. Aleluia. Você imagina, se você tivesse de confiar, imagina só comigo, se você tivesse de confiar num exército treinado num resort 5 estrelas. Imagina lá, né, Dudu? Um pilotão que foi treinado num resort 5 estrelas para lutar contra os piores inimigos da terra. Os caras foram treinados num resort 5 estrelas. Você confiaria num exército desse? Não, porque onde tem que ser treinado? No pior lugar. Já viu tropa de elite? É por aí. É por aí. Você imagina um lutador de boxe treinar com luta de travesseiro? Ele treina todo dia lutando, luta de travesseiro, guerra de travesseiro. Aí ele vai para o ringue, porque treinou em luta de travesseiro. Você vai apostar nesse boxeador? Claro que não. Sabe o que acontece? Todas as pessoas, todos nós estamos sempre em busca do prazer acima da dor.
A gente está sempre em busca do caminho de pouca resistência. A gente está sempre em busca do caminho mais fácil. A gente quer o caminho mais fácil. Ou seja, a gente quer um culto onde o pastor vai dizer: a tua vida vai acontecer isso, isso, isso. Deus reservou para você isso, isso, isso. A gente está em busca de alguma coisa, de uma resposta que seja mais fácil, porque eu já sei o que eu vou fazer. É assim que funciona. Mas Deus vê as nossas vidas de um ponto diferente. Ele vê do ponto de vista da eternidade. A preocupação de Deus, sabe qual é? Não é o nosso conforto. A preocupação de Deus é nos transformar como Jesus. Esse é o foco de Deus. É sermos como Jesus. Ele quer nos levar a isso. E aí, nós temos que entender que nós somos chamados por Deus. E às vezes para pequenas coisas, lá em Lucas 16:10, Jesus disse: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco também será desonesto no muito. Entenda uma coisa: você tem um propósito de Deus para a sua vida. E eu vou repetir isso o tempo todo para se trazer à memória. Você tem um propósito de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. O que você estiver fazendo hoje, onde você estiver inserido, use isso como uma plataforma para a pregação do Evangelho de Deus. Use esse lugar como uma plataforma para a anunciação do seu reino. Deus te colocou ali e traga a glória de Deus. Se Deus te chamou para um ministério de tempo integral, se Deus te chamou para você ser o embaixador dele no mundo dos negócios, da ciência, das artes, na televisão, seja o que for, onde Deus te colocar, no governo, o mais importante é você entender que Deus tem um propósito para a sua vida. Seja obediente, para que você possa ouvir de Jesus: bom trabalho, servo bom e fiel. E eu quero encerrar com uma coisa que Deus falou com Abrão, e eu acho que você deve guardar isso no seu coração. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1, Gênesis 12, 1, todo mundo está em busca de uma resposta de Deus, né? Todo mundo quer saber: Senhor, para onde eu vou, para onde eu faço, o que eu faço? Me mostra tudo, bota assim, num telão, ou se de preferência me dá por escrito. Ó, em 2023 vai ser assim, 2024 vai ser assim, 2025 vai ser assim, 2026 vai ser assado. Então, já pensou se Deus fizesse isso com a gente? Oh, que maravilha, né? Será que seria bom para a gente? Lá em Gênesis 12, 1, pode colocar o versículo aí. Olha que Jesus, né, o próprio Deus, vai dizer para Abrão: então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Quando você olha para esse versículo aí, pensa comigo, olha para o versículo. Que você lê, quando você lê esse versículo, imagine você sendo Abrão. Pensa comigo. Imagina você sendo Abrão. Aí Deus se apresenta a você. Saia da sua terra. Se a voz de Deus é assim, né? É bem mais poderosa. Vá para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Mas vou para onde? Eu vou fazer o quê? O que vai acontecer? A primeira coisa que a gente pergunta é: não é a voz de Deus? Não, a gente pergunta, a gente fala. Porque nós queremos o caminho mais fácil, né? A gente quer saber tudo, todos os detalhes. A gente quer saber qual é o caminho, qual é a rota, é assim, sabe? Mas foi diferente para Abrão. Sabe o que Abrão fez? Ele simplesmente foi. Ou seja, vamos relembrar uma coisa aqui. À medida, Abrão fez o quê? Primeiro ele obedeceu. Então, à medida que Abrão ia caminhando, Deus iria então revelando todo o propósito para Abrão. Abrão não saiu da casa dos seus pais com uma promessa de descendência. Abrão não saiu da casa dos seus pais e logo... Não, Abrão primeiro ele obedeceu, ele saiu. E aí vem as promessas. No decorrer da sua vida,
O plano de Deus foi sendo revelado. Se Deus revelasse os planos dele para nossas vidas, tudo de uma vez só, sabe o que ia acontecer com a gente? A gente ia ficar correndo atrás daquele sonho o tempo todo e esquecer de Deus. O que Deus quer para nós, o que Ele está mostrando para Abraão, o que Ele está mostrando para você, é que você depende dEle. É que você em cada jornada depende dEle. Deus não queria simplesmente enviar Abraão para a herança ou Abraão para a sua herança. Deus queria guiar Abraão. É isso que Deus está fazendo com você, pacientemente. Nós é que ficamos aflitos, meu Deus, o que vai ser? Meu Deus, o que eu vou fazer? Meu Deus, eu vou ser pastor, não vou ser pastor, vou ser missionário, vou ser médico, vou ser engenheiro, o que vai ser? Meu Deus, da minha vida. Troço estranho, né? Por que você não faz o que Deus mandou você fazer agora e simplesmente vai fazendo? Vai realizando. Onde Deus te colocar, onde você está, realize, faça. Por quê? Porque é assim que os planos de Deus vão se cumprindo na sua vida, é assim que Deus vai se revelando em sua vida. Não tem pacote fechado para ninguém, querido. É à medida que você caminha, à medida que Abraão ia caminhando, ele ia conhecendo melhor a Deus. Sua mente foi ampliando à medida que ele foi caminhando, ele não deixou de fazer o que Deus mandou ele fazer, ele foi caminhando e algumas vezes ele errou, Abraão errou. E ele aprendeu com seus próprios erros. Deus não tirou o propósito de Abraão, Deus cumpriu o propósito porque ele tinha que aprender a confiar no Senhor. E o momento mais interessante da vida de Abraão foi quando Deus pediu o seu próprio filho em sacrifício. Aquele momento ele já estava conhecendo a Deus de forma extraordinária agora. Deus fez uma revelação a Abraão, que nessa jornada precisa ser a revelação que Ele tem para você, que você precisa guardar no seu coração. Lá em Gênesis capítulo 15, versículo 1, Deus diz para Abraão o seguinte: Abraão, eu sou o seu grande galardão. Eu sou o seu grande galardão. Irmão, olha só, irmãs, presta atenção. A gente está falando de propósito, renúncia, entrega, saber que Ele está conosco todos os dias. Nós temos que ir caminhando. Tudo nós vamos realizar, nós queremos pacotes, alguns querem pacotes completos, e não existe isso, não é assim que vai funcionar. É à medida que eu caminho, à medida, eu sei que Deus tem para a minha vida, em alguns momentos Deus irá revelar coisas profundas para você. Eu lembro do pastor Lúcio, alguns dias aqui atrás, ele estava, acho que na Rede de Homens, ele contou uma experiência que ele teve quando ele já pregou aqui, e contava que o seu irmão estava presente aqui naquele dia, mas na Rede de Homens não estava. E eu lembro quando ele contou isso, eu pensei até que ele fosse contar no domingo aqui, no culto, que ele estava na sua casa orando, na sua casa ele era o único que servia ao Senhor, hoje todos servem ao Senhor, aleluia, e na sua casa ainda lá na adolescência, ele já tem hoje muitos anos, e lá na sua casa, quando ele era jovem ainda, adolescente, eu acho, faz uns 70 anos isso, mais ou menos, estou brincando, não é isso não. E aí, ele estava lá, orando ao Senhor, e Deus mostrou para ele algumas coisas sobre a sua família, como seria a sua família, como seriam os seus filhos, e ele guardou aquilo no coração. E ele continuou servindo ao Senhor. Você acha que ele acertou tudo na vida? Não, não acertou, ele errou em alguns caminhos. Mas à medida que ele errava, se arrependia, e voltava aos caminhos, e voltou aos caminhos, e se dirigia aos caminhos do Senhor, e foi caminhando, e à medida que ia caminhando, Deus cumpriu o seu propósito. Por que Deus cumpriu o propósito na vida dele? Porque ele decidiu obedecer ao Senhor. À medida que você caminha, agora, o que Deus quer revelar a você, o propósito não é maior que Deus, o sonho não é maior que Deus, Ele quer revelar a você o que revelou a Abraão: eu sou o seu maior galardão.
Você não irá conhecer esse Jesus para amá-lo acima de todas as coisas se você não andar com ele, se você não conhecê-lo, se você não abraçá-lo. E é algo que eu falei também dos cafés. Se você acha que já tem tudo planejado, se você acha que já sabe exatamente onde Deus vai te levar, prepare-se para as grandes decepções da sua vida. A vontade de Deus nunca é revelada de forma a negar a nossa necessidade de dependermos dEle. Se você serve a Deus, tudo que você vai fazer, você irá depender de Deus. Tudo. Por que isso vai acontecer? Para que se cumpra, que você entenda que Ele é o seu maior galardão. Não é à toa que Jesus perguntou a Pedro: Pedro, você me ama? Sim, Jesus, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Não foi à toa. Jesus queria curar Pedro, sim ou não? Sim. Mas naquela pergunta traz revelação para nós. O que você faz hoje? É porque você ama Jesus? Ou é porque você ama o ministério que Ele te entregou? Se você amar mais aquilo que Deus te entregou para fazer do que a Ele, você está perdido. Você vai desanimar e você vai largar tudo. Mas se você amar a Jesus acima de tudo, se Ele for o seu galardão, se a sua vida está debaixo da dependência dEle, mesmo que você não saiba, eu não sei se eu vou para a direita ou para a esquerda, eu não sei exatamente se eu vou casar, se eu vou ser solteiro, eu não sei se eu vou ter filhos, eu não sei se eu vou ter netos, eu não sei se eu vou ser engenheiro, eu não sei o dia da manhã, eu sei que eu quero, que eu desejo, sim, eu sei que eu desejo. Algumas coisas eu não sei, eu não posso responder, mas uma coisa eu sei, Ele é o meu galardão, Ele é o meu Senhor, e eu vou continuar seguindo a minha vida, até que Ele volte. Até que Ele volte. Até que Ele volte. Se eu e você compreendermos isso agora, Ele é o nosso galardão. Não é a igreja Renovar, não é a igreja B, não é a igreja C, não é seu pai, não é sua mãe. Todas essas pessoas são importantíssimas, minha mãe, meus pais, minha esposa, meus filhos, meus netos, minhas noras, todos são importantíssimos na minha vida, meus amigos, meus irmãos são importantíssimos, mas não há ninguém mais importante do que Jesus. Ele é o primeiro, Ele é meu galardão. Por isso Paulo estava dizendo: não considera a minha vida por preciosa, contanto que cumpra o ministério pelo qual foi chamado. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo, que é Jesus. Compreender isso, querido, vai te dar uma razão de viver. Compreender isso vai te dar um propósito de vida. Ei! Porque tem gente que está dentro de igreja e não sabe nem o que é para a vida. Que está perdido esperando um profeta colocar a mão na cabeça, colocar no papel seu CPF e dizer: faça isso, olha, Deus tem o propósito de dizer para você, você vai ser um grande pastor na sua vida, amém. Eu digo isso para você, se você não obedecer a Jesus, você não vai ser nada. Por quê? Porque na jornada tem um processo chamado renúncia, obediência, seguir ao Senhor, Ele tem que ser o primeiro. Você acha que a fila não anda? Você acha que Deus não coloca outro no lugar? Coloca. O que Ele quer de nós? Ele só quer que a gente entenda assim: filhão, filha, dependa de mim. Eu não vou te mostrar tudo não, vai caminhando, vai, segue, filhão. Vai para a sua faculdade, vai para o seu curso, vai para onde você quiser estudar, eu vou te mostrar o que é melhor para você, vai em frente. Mas faça aquilo que eu tenho para você, porque os caminhos eu vou abrindo para você. Ele vai cumprir o propósito, querido, em nome de Jesus. Então, antes de você ficar em crise aí, meu Deus, o que eu faço? O que vai ser da minha vida? O que eu vou ser? O que eu serei? O que eu serei dentro da igreja?
O que eu tenho que ser? Que escola eu vou fazer? Faça tudo, meu irmão. Qual é o meu dom? Enquanto eu não descobrir o meu dom, eu não faço nada. Você não vai fazer nada por resto da sua vida. Eu vou para a ETM, aí na ETM eu vou descobrir meu dom. Aí foi para a ETM, não descobri o dom. Aí ainda bem, agora não vou fazer escola nenhuma. Porque eu estou esperando Deus me revelar. Você está esperando assim, meu irmão? Não vai acontecer. Simplesmente faça como Saulo disse: Senhor, o que queres que eu faça? Onde eu posso ajudar? Onde eu posso ser útil? Onde eu posso servir? O que eu posso fazer? Você vai encontrando o seu propósito. À medida que você vai deixando Deus em primeiro lugar, à medida que você vai obedecendo, aí você pode fazer seus concursos, suas faculdades, tudo que você quiser, onde Jesus vai estar reinando, onde o seu galardão maior é o Senhor, onde nada é mais importante para você, e Ele vai cumprir o propósito dEle. Porque não é, Senhor, eu decidi agora na minha vida fazer isso, porque eu sei que é melhor para o Senhor. Ou é melhor para mim? Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Então eu vou seguir. Eu não sei exatamente o que fazer nesse momento. Então eu faço aquilo que eu sei fazer. Eu vou fazendo, eu vou servindo. E vamos seguir em frente. Deus tem esse propósito para você agora. Em nome de Jesus. Fique de pé. Fique de pé, por gentileza. Simplesmente prossiga em seguir a Jesus. Querido, não crie uma confusão na sua mente. Não deixa mensagens que são pregadas para todo lado criar confusão na sua mente. Pastor, Deus revelou a fulano de tal que ele vai ser isso, vai ser aquilo. Ele vai ser isso ou aquilo se ele obedecer ao Senhor, porque se não obedecer ao Senhor, a fila anda, meu irmão. Você pode ter certeza disso. Deus coloca outro. Deus mudou o plano. Deus faz o que quer, meu irmão. Deus é Deus. Deus é Deus. Ele é Deus. Ele é o grande eu sou. Deus é Deus. Eu só preciso crer. Eu preciso amá-lo. Eu preciso entender como é bom amá-lo. Como é bom saber que eu sou amado por Ele. Como é bom saber que Ele vai abrir portas onde precisam ser abertas. E Ele vai fechar onde precisam ser fechadas. Nossa visão de vida é muito limitada a essa terra. A gente fica cantando aqui, é tão lindo a gente cantar, né? Maranata, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Aí Jesus abre a janela ali e fala assim: tá bom, vou te pegar agora, peraí Jesus. Deixa eu ver meu filho nascer, deixa eu não sei o quê, deixa eu não sei o quê, eu queria ver não sei o quê. A nossa mente é muito limitada. O que é a eternidade em relação à nossa vida, queridos? O que é a eternidade em relação a essa vida que nós passamos aqui? Não é nada. A vida que nós passamos aqui é um sopro em relação à eternidade. Mas só é aqui que nós vamos fazer as escolhas para a eternidade. A escolha da eternidade nós fazemos aqui, mesmo que seja rápido. Hoje fica uma discussão, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando desde o dia que Ele foi. E Ele continua voltando. Aí fica aquela discussão, nós vamos ser arrebatados antes da tribulação ou depois da tribulação? Meu irmão, esteja pronto para tudo. E pronto. Eu pessoalmente acho, Wagner, que vai ser, nós vamos passar pela tribulação. Eu Wagner, entendo isso. Mas se você entende de outra forma, esteja preparado para, a gente vai subir junto, seja antes ou depois, nós vamos subir junto, eu tenho certeza. Mas esteja pronto, porque Ele é o nosso bem maior. Ele é o nosso galardão. Abraão só entendeu isso a ponto de entregar seu próprio filho, porque a cada passo que ele dava, o Senhor revelava quem era para ele. A cada passo que você está dando, querido,
Se você está iniciando sua fé cristã, a cada passo que você der, Ele vai se revelando a você. Não queira antecipar as coisas. Não queira que Deus já te diga o que vai acontecer daqui a 30 anos. Não. Simplesmente creia agora e siga em frente, crendo que Ele é contigo, crendo que Ele te ama, crendo que Ele está no controle de tudo, aprendendo a amá-lo, porque você amando, você vai amar sua família, você amando, você vai amar seus pais, vai respeitar seus pais, você amando a Jesus, você vai respeitar seus filhos, vai amar seus filhos, vai amar sua esposa, vai amar seu esposo. Você amando a Jesus, o amor de Jesus flui em você para amar o próximo. Só funciona desse jeito. Aí você vai conhecer que Deus é amor. Não é o amor que é Deus.